Cartilha sugestiva. Como preparar uma criança pequena para aplicação regular de injeções? Esta cartilha nasceu quando o diagnóstico de uma menina com diabetes tipo 1 precisou mobilizar seus pais de forma gentil, firme e respeitosa. A pedido deles, estou a disponibilizar a outras famílias que tenham também esta mesma realidade, essa possibilidade de ter um caminho de como lidar com isso. Sabemos que a situação de uma criança ter de se submeter a injeções em períodos de tempo regulares pode não ser aceita com muita facilidade. Com esta cartilha, buscamos tornar um pouco mais leve esse processo de aceitação. Sempre lembrando de que temos de considerar e respeitar as particularidades de cada criança. Vamos começar? Primeiro passo. Procure qualificar o entorno do seu filho ou sua filha, seja ele familiar, escolar ou social, de forma a não ocorrer o reforço de emoções, comportamentos e pensamentos que sejam ligados a sensações de medo ou fobia de injeções. Aquelas pessoas que trazem falas que induzem ao medo, do tipo, ai, que horror, odeio injeção, ou aquelas que dizem, ai, coitadinha de você. Estas pessoas não irão ajudar os seus filhos. Elas reforçam ainda mais este medo e esta ansiedade. Oriente-as para que elas passem a ser suas colaboradoras ou colaboradores e também modelos saudáveis. Segundo ponto, não assuste a sua criança, nem nesta situação ou uma outra qualquer. Terceiro, e bem importante, seja verdadeiro em relação a responder às perguntas que ela venha lhe fazer seu filho, em decorrência desta nova realidade de ter que tomar injeções regulares, limitando-se apenas ao que foi perguntado. Assim, você poderá manter a relação de confiança entre vocês. A relação de confiança entre os pais e os cuidadores, ela é muito importante. Muito. Exemplo, se seu filho lhe pergunta, com feições de medo, se terá ou não que ser furado, com seringas de injeção várias vezes, na sua resposta, é importante que a sua comunicação não verbal, isto é, o seu olhar, as feições da sua face, representem uma sensação de confiança e de tranquilidade. Por exemplo, a agulha vai atravessar sua pele da mesma forma quando você toma uma vacina ou faz um exame de sangue. Só que vai ser de uma forma superficial, bem mais, só sobre a pele. Eu sei que isso pode causar algum desconforto no início, mas olha, vai ser importante que você... E então eu completo com a explicação que seja compreensível à minha criança e de repente possa tranquilizar mais ela, da forma que eu falar sobre o motivo dessa aplicação, sempre de uma forma bem acolhedora, e depois podemos finalizar. Mamãe e papai vão estar com você. Sorria e demonstre essa comunicação não verbal que seja tranquila, bem firme e acolhedora para sua criança. E importante, não minta. Quarto, acolha a emoção que possa vir a surgir
sem discriminar que emoção for, mas sempre com uma postura de escuta e acolhimento em relação a este sofrimento que a sua criança está demonstrando ter nesse momento. Mantenha a sua serenidade. Lembre-se de que todas as emoções, elas devem ser acolhidas, ouvidas e redirecionadas. Mas isso não acontece com todos os comportamentos. Explique sobre a necessidade de intervenção com o uso das injeções regulares. Fale da necessidade de autocuidado, à saúde. Mostre que você está aberto a ouvi-la, ouvi-lo e acolhê-lo ou acolhê-la em qualquer situação, mas que também está pronto para sugestões de como podemos lidar com essa situação. Como podemos? Pergunte para o seu filho como fazer, estimule que ele ou ela se expresse, mas com bastante afetividade, acolhimento, sensação de segurança. Escute a sua criança. As crianças pequenas talvez precisem de algumas sugestões. E nós podemos oferecer algumas ideias. Por exemplo, podemos tratar como lidar com a ansiedade ou medo que possa estar acontecendo. Podemos conduzir uma pergunta, sugerir alguma coisa. Ou como a gente pode fazer com esses pensamentos ou esses sentimentos que não estão sendo bons? Terceiro, podemos também promover momentos que sejam de diálogo sobre experiências onde houve sensações de medo ou fobia e também sugerir algumas soluções a esse respeito. Aqui nós vamos falar mais adiante sobre a técnica de dessensibilização sistemática, que é uma forma de exposição graduada conforme a necessidade de cada criança ou adulto. Daremos sugestões de técnica de distração e de corte. Quarto, use a técnica de antecipação uns minutos antes da aplicação, relatando as etapas que acontecerão nesse procedimento. Pergunte se ele ou ela precisa relaxar um pouquinho antes, fazer umas respirações, faça junto algumas técnicas de redução de ansiedade. E mostre serenidade e firmeza nesse acolhimento. Fale do quanto é importante a colaboração dele e do seu filho. Fale que está e estará sempre do seu lado. Segundo passo muito importante também é lidar com a ansiedade e o medo dos nossos filhos. Tenha cuidado para notar se o medo ou a ansiedade da sua criança ela está sendo aprendida por um modelo de algum familiar ou pessoa do seu relacionamento. E inicialmente oriente essa pessoa na sua forma de agir. Explique que a ansiedade e o medo elas têm uma função de proteger de algum perigo que possa vir acontecer. Ela tem seu lado saudável, mas que nem sempre esses perigos podem ser perigos reais. Peça que seu filho ou sua filha fale desse medo, conte a história, desenhe. O que mais podemos perguntar? Sempre mostrando serenidade, firmeza nessa escuta. Peça que ele faça um desenho do seu medo. Fale também das crianças que, como ele ou como ela, também precisam fazer uso regular dessas injeções, dessas aplicações. E
quando elas ficam maiores, algumas conseguem fazer sozinhas. Apresente fatos, como vídeos, fotos, mas sempre cuidando para respeitar o que a sua criança trouxer e a expressão de emoção que vier a acontecer. Segundo, ensine técnicas de manejo da ansiedade, como, por exemplo, a técnica da mãozinha. Como que é essa técnica? A criança abre a mão direita ou esquerda e com a mão oposta ela faz um movimento vertical em cada um dos dedos, inspirando. Quando eu subo, eu inspiro, paro um pouquinho e na descida eu solto o ar. De novo, expiro, paro um pouquinho, solto o ar. Observe no desenho abaixo ou faça o mesmo movimento também com uma estrelinha de EVA. As crianças gostam tanto de usar a mãozinha como usar a estrelinha para respirar e relaxar. Outra coisa, você pode pedir que a sua criança deite de barriguinha para cima e sinta a sua barriguinha encher e esvaziar à medida que ela inspira e expira. Se você quiser, você pode colocar um desenho ou um bichinho de estimação sobre a barriguinha da sua criança. Terceiro, brinquem de escrever o que existe, escrever ou descrever o que existe ao seu redor, onde vocês estão agora, bem detalhadamente. Aceite que a ansiedade, ela vai acontecer. É um fato normal. Podemos, portanto, respirar, usar este ou outro recurso de redução da ansiedade. Eu gosto também de trazer a sugestão de usar um termômetro da calma, que marca de 1 a 0, ou de 0 a 10, como você quiser, onde 0 ou 1 significa estou bem ansioso e 10 significa bem calmo. Estimule também que seu filho fale das suas emoções. Terceiro passo, o que fazer com os pensamentos ou as emoções que não são boas? Aqui eu gosto de trazer que é importante ensinar os seus filhos que os pensamentos e as emoções que não são boas, elas podem acontecer. Algumas vezes, elas podem nos deixar aprisionadas a esses pensamentos e isso pode não ser bom. Então, o que fazer? Podemos criar um pote, uma caixinha de pensamentos bons que possam nos ajudar a lidar com esse momento ou esse pensamento que não seja bom. Como, por exemplo, o momento de tomar uma injeção. Podemos escrever ou desenhar pensamentos bons. Pensamentos bons que sejam capazes de nos deixarem melhores, mais fortalecidos. E vamos colocando no nosso pote ou na nossa caixinha. A mamãe e o papai também podem dar sugestões. Lembre a sua criança de que um pensamento, ele é só um pensamento. No meio de tantos outros que já tivemos e que podem ter sido pensamentos tão legais, tão bons. Brinque de lembrar quando surgiu pensamentos que foram bons, gostosos, lembranças boas. Fale um pouquinho sobre eles. Podemos ir de um pensamento, ou podemos ir a um pensamento, ou em pensamento para o nosso lugar especial. Pense no seu lugar seguro para relaxar e faça um desenho. Ele pode ser um lugar real
onde você esteve, mas mentalize na sua cabeça esse lugar, essa imagem desse lugar bom, que pode ser até um lugar que você criou nos seus sonhos. Feche os olhinhos, pense nas cores, nas formas que você vai colocar para esse seu lugar gostoso e seguro. E imagine o som que aparece nesse seu lugar, se tem barulho de folhas, ondas do mar na areia. Pense nos cheirinhos. Será que tem algum cheirinho no seu lugar seguro? De árvores, ou às vezes um cheirinho de um bolinho bem quentinho que sai do forno? Imagine também o som. Isso, o som que aparece, ou a sensação da luz ou sol que possa estar acontecendo nesse momento. E atenção, este é o seu lugar especial para relaxar, para praticar o seu relaxamento, se sentir nele, se sentir bem. Escolha um momento de silêncio em que você não vai ser incomodado por ninguém. Feche os seus olhinhos e se imagine nessa imagem que é gostosa, gostosa de sentir. Descreva para si este lugar, que é o seu lugar especial, com bastante detalhe. Enquanto você pensa nessa imagem, observe que você vai ficando calmo e relaxado. Aproveite essa sensação do lugar seguro e gostoso. Sempre que se sentir ansioso ou ansiosa, lembre-se de praticar o lugar seguro. Quanto mais você praticar, mais fácil será imaginar-se nesse lugar, de forma mais rápida, para se sentir mais calmo. Quarto passo: começando a usar a dessensibilização sistemática e também técnicas de distração e de corte, para ajudar a nossa criança a aceitar as injeções regulares. Agora que já trabalhamos a ansiedade, o medo e a regulação emocional dos pensamentos que não são bons do nosso filho ou a nossa filha, vamos entrar no processo de dessensibilização sistemática do medo real e ou da ansiedade que possa estar acontecendo ou estar continuando a prejudicar essa necessidade que temos de fazer essa aplicação de injeção na nossa criança. Por uma recomendação médica que ela esteja agora a precisar. Fique atento que toda emoção que surgir precisa ser acolhida, ouvida com gentileza e firmeza. Procure tornar a sua comunicação não verbal o mais leve possível, serena. Volte a trazer que alguns comportamentos eles vão precisar acontecer, como o comportamento de ter que tomar injeções regulares, porque eles são necessários à saúde, e que podemos pensar juntos em como tornar esse momento de injeção num momento melhor, ou quem sabe menos ruim. Certifique-se de que a sua criança está tranquila, sem ansiedade. E se for preciso, vá aos passos anteriores e faça a ação que for adequada. Ouça o que a sua criança lhe trouxer e mantenha-se questionando. Procure direcionar a sua conversa para que vocês listem o que de pior existe em relação a esse medo ou esse pavor. Ou o que surge de ruim pela situação de ele saber que terá que tomar injeções regulares. Liste cada uma dessas
falas da sua criança, ajude que ela identifique cada uma delas. Caso seja preciso, você pode ajudá-la nessa tarefa, sempre com uma postura de acolhimento. Feita a lista, pontue 1 ou 0 para ativação emocional menor de medo e 10 para a ativação pior de lidar, a mais assustadora. Ok? E depois faça as pontuações intermediárias. Bom, primeiro, ver uma seringa de injeção. Segunda, saber que a seringa está no móvel da sala. Terceiro, olhar a seringa dentro da embalagem. Quarto, tocar na embalagem da seringa. 5, ver encherem a seringa com a medicação. Sexto, a seringa estar cheia. 7, saber que é a hora de tomar a injeção. 8, sentir tocarem na minha pele. 9, ter pessoas me segurando. 10, sentir a picada da agulha. Isto é um exemplo de sequência de medo da sua criança. Pronto, fizemos a nossa hierarquia do medo, que é um exemplo, e vamos trabalhar do medo menor até o medo maior. Não importa quantos itens a sua criança traga, mas sim que eles estejam pontuados de ordem decrescente. Vamos trabalhar primeiro de menor medo. Estamos pegando o nosso primeiro medo. Você pode convidar o seu filho a trabalhar esse primeiro medo. Não fique mostrando o restante da lista para não chegar a causar ativações que são desnecessárias. É só o primeiro medo que iremos trabalhar agora. E é apenas ele que precisa ser mostrado para a nossa criança. Medo número 1. Medo menor, nosso medo menor, número 1 a ser trabalhado. Ver a foto ou a figura da seringa de injeção. Olha, para trabalhar esse medo, você pode procurar na internet fotos de injeção ou de crianças tranquilas tomando a sua aplicação de injeção. Espalhe as fotos numa mesa, mostre o termômetro da calma e pergunte de 0 a 10, onde 0 ou 1 você está muito mal e 10 você está totalmente calmo e bem. Como você se sente agora quando olha essas fotos? Escute a fala da sua criança. Podemos também brincar de colorir o desenho da injeção ou de fazer caras e caretas engraçadas nele. A gente pode fazer um bigode, a gente pode fazer uma sobrancelha bem grande, pode fazer uma pintinha e muito mais nas injeções. Se quiser, você pode constatar que algumas crianças já aceitaram tomar injeções regulares e que você sente que o seu filho também vai conseguir em algum momento. Mesmo que isso não seja a melhor coisa do mundo, não force nada, não rotule a sua criança, não a compare com outras crianças, deixa livre e se manifestando e apenas mostre acolhimento, firmeza e segurança. Segundo item, saber que a seringa está no móvel da sala. Explique para o seu filho ou a sua filha que a seringa está no móvel da sala. E nesta etapa, ele só precisa saber disso, mais nada, mais nada. Pontue
com o termômetro da calma, conforme foi explicado. Vencida essa etapa, passe para a etapa seguinte sucessivamente, onde a sua criança vai observar cada fato listado que ela descreveu e pontuou como ativador. Você vai medir a calma da sua criança até que ela se sinta mais regulada e bem. Faça esse procedimento nos mesmos moldes até o item número 7. Agora nós vamos começar com o item número 8, sentir tocarem na minha pele. Nesse momento, fale com a sua criança que estamos mais perto de vencer aquele medo que acontece, aquele pavor ou ansiedade. Lembre-se de que algumas crianças podem vir a desmaiar por estarem com muita ansiedade. Às vezes isso acontece. Mas é importante a gente ir vencendo cada uma dessas etapas da hierarquia do medo, com bastante cuidado, respeitando a nossa criança. E se for preciso, volte para a etapa anterior ou reforce com algum manejo da ansiedade. Não existe uma regra padrão de como fazer a dessensibilização sistemática do medo da nossa criança, pois cada um é único na sua forma de pensar, de sentir ou de reagir às suas experiências de vida pessoal. Vocês terão listas que serão diferentes dessa, esse é só um exemplo. Trouxemos uma hierarquia do medo, algumas listas vão ser maiores, outras vão ser menores, mas o importante é respeitar o tempo da sua criança, de forma a chegarmos a uma resolução de problema que seja tranquila e não traumática. Faça seus filhos respirarem quando for preciso para reduzir a ansiedade. Vamos agora começar a tocá-los com a ponta dos dedos, delicadamente, nas áreas do corpo onde a nossa criança pode vir a ter de fazer as aplicações regulares de injeção. Use o termômetro da calma e quando a sua criança estiver com uma regulação emocional dentro do normal, convide-a a fechar os olhos enquanto você faz esses pequenos toques. Apenas com o dedo. Pode ser que ela tenha receio. Respeite a emoção do seu filho. Tente resgatar a sua confiança de forma que ele possa permitir que você faça esses pequenos toques, sem ele estar olhando. Mostre que não há nada nas suas mãos, nem próximo a você, e é só o seu toque, apenas com a ponta dos seus dedos. Fale da confiança e, importante, não quebre esse vínculo de confiança que estamos desenvolvendo até agora. Isso é importante. Meça a calma com o termômetro. Talvez possa ser preciso ficar um pouco mais nessa fase ou voltar para alguns exercícios de ansiedade. Não tem problema. Apenas respeite a necessidade da sua criança. Quando essa etapa for vencida, vamos para o passo seguinte. Quarto passo: ter pessoas lhe segurando. Explique para o seu filho que é possível não ter pessoas lhe segurando, mas que vai ser preciso que ele ou ela se comprometa em ficar quieta,
como as crianças das fotos que foram mostradas no item número 1. Explique novamente que ele ou ela tem de tomar essa injeção regular. E isso vai ter que acontecer. E é por isso que estamos pensando juntos, você e a sua criança, em como fazer isso de uma forma que seja melhor. Se o seu filho de repente não quiser fazer mais nada e sair brabo, uau! Respeite. E quando ele estiver mais tranquilo, explique que questões de saúde não vão poder ser negociadas, mas que você está ali junto para tentar chegar numa solução da melhor forma. Diga que você confia nele ou nela, mas que esta é uma batalha de heróis e essa batalha tem que ser vencida. Peça confiança de uma forma firme e acolhedora. Sentir a picada da agulha. Vamos para esse item agora. Mas antes de iniciar o item, sentir a picada, explique que este é o momento onde ele ou ela terá que ser corajoso ou corajosa e que você acredita que ele vai conseguir isso e muito mais. Estimule o encorajamento a seu filho. Sorria para essa criança de uma forma a tranquilizá-la. Convide-a a pegar um palito de dente e firmá-lo contra a pele. Explique que será um desconforto com um pouco mais de intensidade, mas é um desconforto que pode ser tolerado sempre em nome da saúde. Explique que talvez agora ele ou ela não consiga sentir o quanto essas injeções serão importantes, mas que por amor, um amor muito grande, bonito, vocês estão juntos para fazer o melhor por ele ou por ela. Mesmo que seja aceitando esse desconforto que a entrada da agulha causa. Fale de tantas crianças que passam por isso a cada dia para ficarem saudáveis e bem fortes no seu futuro. Seu filho é uma dessas crianças. Reforce, encoraje o quanto você acredita que vamos conseguir vencer tudo isso igual às crianças que já conseguiram. Sexto, hora da injeção. Este é um momento importante, porque a sua criança lhe acompanhou durante todo esse processo da hierarquia do medo. E você foi honesto e verdadeiro com ela. Uma sugestão é que combinem de alguém ficar na frente da criança, cantar com ele ou com ela uma música, ou falar uma sequência de números, ou uma ideia que a distraia. Veja as sugestões. Seja criativo nisso. Explique que em alguns momentos você pode apenas encostar um pequeno dedo ou até um palitinho, como já fizeram antes, mas que precisa muito que o seu filho ou a sua filha confie em você. Encoraje-o. Então, enquanto a mamãe ou o papai segura as suas mãozinhas nas brincadeiras ou vocês cantam juntos, inicie com um toque. Pode ser com seu dedo ou palito. Repita esse processo mais vezes, de forma que a sua criança vá sentindo mais à vontade, mais calma. Caso haja ansiedade, pare.
Retome aos exercícios de respiração. Em um momento onde você sinta que a sua criança está melhor, com muito cuidado, faça a primeira aplicação de injeção. Perceba que será um momento onde a sua criança estará entretida com uma música, segurando as mãozinhas do papai ou da mamãe. Mas ela estará consciente de que ela aceitou esse momento, esse processo. Porque esse processo é importante e não pode ser adiado. Encoraje o comportamento de seu filho, expressando o seu sentimento de realização em ver o quanto ele foi ou está sendo corajoso ou corajosa e forte. Expresse seu sentimento com tranquilidade. Atenção! Caso surjam situações onde a sua criança não queira passar para o passo seguinte, explique que esta é uma situação que precisa acontecer. E você precisa dela, do seu filho, para que esse momento aconteça, para poder cuidar e preservar a saúde do seu filho. Explique que nenhum papai ou nenhuma mamãe podem deixar de fazer o melhor por ele ou ela, mas que você precisa do seu filhinho ou da sua filhinha para vencer esse momento. Lembre das situações onde ele fez vacinas ou exames de sangue e saiu bem. Então, acolha sempre as emoções que surgirem, mas não os comportamentos que não podem ser acolhidos, como o comportamento de não tomar injeções. Coloque seu filho nesse processo de resolução de problemas, respeitando o seu sentimento e o tempo que ele precisa para dessensibilizar esse medo que lhes causa tanto pavor. Dele a opção de escolher o local da aplicação da injeção. Eu gosto de trazer que é gostoso também estimular o uso do seu bichinho de estimação, ou do seu super-herói, ou da sua princesa favorita para ficar ao seu lado e lhe dar ainda mais força nesse momento. Seja criativo, mostre que um pensamento é só um pensamento e podemos soltá-lo e visualizá-lo se afastando, como se fossem aquelas nuvenzinhas no céu. E tudo o que é feito com amor assume um significado bom. Acredite nisso. Obrigada pela atenção. Recomendo o livro Treinamento da Flexibilidade, quando nós e nossas crianças enlouquecemos, e também o curso online, porque traz manejo de ansiedade, como trabalhar a ansiedade, ajudar sua criança a conhecer as emoções e lidar com os estados bons e não bons. Obrigada.